Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Professora Rosana Machado, para mais uma aula, mais um encontro de planejamento estratégico no setor público. Boa noite, Cauane, Larissa, Elina, Suelma, Milena. Good night. Sejam bem-vindas. Lembrando sempre, né, de tentar ficar aqui nesse momento com a professora, nessa aula. Vamos tentar fazer uma aula um pouco mais rápida, porque hoje e amanhã eu gostaria muito que vocês se dedicassem a preencher o formulário. Então, a gente pode aproveitar esse horário da aula para preencher. Então, nós temos que avançar no conteúdo e a gente vai preencher também o material, tá? Para a nossa prova. Boa noite. Professora, eu quero saber mesmo sobre esse formulário, porque ontem a minha internet estava toda hora caindo, eu não entendi o que estava acontecendo direito. A gente vai avançar nele um pouquinho hoje, tá? Tá tranquilo. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar aqui a aula de hoje. Bem, né? Vamos lá. Voltei neste PC, mas tá tudo bem. Área de trabalho, salvar, não sei por que aconteceu isso. Vamos lá. Ok. Eu falei para vocês que hoje ficou dando uma mensagem para atualizar o PC, né? Vocês estão enxergando? Eu tô conseguindo. Estou espelhando para vocês? Não, né? Vou espelhar então. A janela, aqui, compartilhar. Estão enxergando, minha gente? Estou espelhando para vocês? Tá, agora tá. Agora tá, né? Então tá. Então, essa é a nossa 10ª aula. Olha que coisa boa, já no dia 2, né, de fevereiro. Pessoal, sejam bem-vindos e lembrem de ficarem, de virem para cá no Meio de Fundos, ficar aqui nesse lugar presente nesse momento, e a gente vai realmente tentar fazer um momento mais produtivo possível. Eu tinha colocado esse objetivo, mas depois a professora escreveu algumas coisas lá, e ele vai ser modificado um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre avaliação, acho que nem preciso mais falar, né? Já está lá no sistema, eu coloquei as notas, mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem perguntar. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre vantagem competitiva para as nações, voltando ali, a espelhar para vocês. Nós avançamos, então, nesse tema, e vamos falar um pouquinho sobre, se for possível, a elaboração do formulário do planejamento estratégico. Só para a gente relembrar, lembra que a gente falou lá sobre planejamento, estratégia, né? Será que planejamento e estratégia são coisas diferentes? Eu trouxe aqui um pequeno vídeo de um grande consultor do Sebrae falando para as empresas, mas ao mesmo tempo que ele fala para as empresas, ele está falando para qualquer organização. Lembrem disso, tá? Vamos lá, vamos ouvir. Planejamento e estratégia são coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. O planejamento está ligado ao dimensionamento do esforço de colocar o seu empreendimento em prática. A estratégia, por outro lado, é o posicionamento da sua empresa no mercado que você escolheu atuar. É a forma como você vai se relacionar e se posicionar diante dos seus clientes, diante dos seus competidores. Então, não menospreze o exercício da estratégia, selecione tempo para refletir sobre ele, para que você possa buscar os seus diferenciais no mercado em que você quer atuar. Bacana, né? Pessoal, alguém gostaria de falar sobre a diferença de planejamento e estratégia? Então, nessa abordagem, eu trago aqui o modelo de gestão estratégica para a gente retomar. Ele falou, é importante que nós tenhamos um posicionamento. O posicionamento do negócio, da organização, diz respeito ao que a gente quer entregar de fato lá para o nosso cliente, porque a gente entende que é o nosso diferencial competitivo. Sempre que a gente usa essa expressão competitividade no mercado, e aí os governos, a gente vai falar um pouco hoje sobre vantagem competitiva para as nações, que é um livro inteiro de Michael Porter, mas a gente vai só trazer alguns conceitos, e vantagem competitiva para os governos, porque os governos é que gestionam, administram, né, os países, né, essas nações. Nós temos que entender que nós queremos ter um
posicionamento, um diferencial. Lá fora, quando os países falam, olham para o Brasil, o que vocês entendem que eles enxergam aqui no Brasil? O que vocês podem dizer? Qual seria o diferencial estratégico aqui da nossa nação, do Brasil? Quem pode falar? Com relação ao que a gente produz, com relação ao nosso parque industrial, com relação ao estilo brasileiro. Se eu tivesse que falar sobre uma estratégia, né? Alguém se habilita a falar alguma coisa sobre o Brasil? Nós somos vistos, num ponto de vista econômico para as nações, para o mundo. Quer falar, Giovana, por favor? Eu ia falar um pouquinho. Então, referente à estratégica, hoje eu vejo, tipo assim, com a tecnologia, mesmo que no Brasil se invista muito pouco em tecnologia, mas acho que esses os últimos 3 anos aí, acho que deu, tipo assim, um boom, né? Com a pandemia, na verdade mesmo. Aí eu acho que o pessoal está com esse olhar mais para a visão estratégica, porque até então, até as escolas, elas estão investindo mais no conhecimento dos alunos também em si, ali do ensino médio, principalmente, que eu vi, o meu menino teve aulas assim voltadas para administração, para a pessoa, o aluno ter uma noção de estratégica também, né? Isso ajuda a estimular outras pessoas também a querer entender a gestão. Muito bem, Giovana, é isso aí. Nós aqui no Brasil estamos desenvolvendo mais, né, um movimento, que é uma estratégia, assim, um posicionamento voltado para a tecnologia. Agora, mais nas escolas, nas organizações, os governos vinham fazendo isso devagarzinho, como a gente comentou lá no começo, mas falta muito, né, para a gente realmente adentrar esse mundo. Mas quando os países olham para o Brasil, eles olham em uma abordagem que o Brasil é um país voltado mais para o agronegócio. Algumas falas que não são boas assim para a gente dizem, inclusive, que nós somos um quintal, né? Nós produzimos o que o mundo precisa, e aí a gente está numa colocação, segunda, terceira, quarta colocação, em vários commodities para o mundo, soja, carne bovina, o milho mesmo. Então, eles olham para o Brasil com esse interesse. A gente não tem um parque tecnológico sofisticado, a gente não produz grandes tecnologias para o mundo, nós não produzimos também. A nossa indústria é muito incipiente, é uma indústria um pouco fraca, né? Então, é um posicionamento do Brasil. A gente, inclusive, com essa entrada lá, quando foi decidido pelos governos do Brasil, que nós faríamos uma bitributação, que é uma bitributação, um comércio bilateral com os nossos maiores clientes, que isso é uma exigência do comércio exterior, que a gente faça um comércio bilateral. Então, com a China, a gente aceita que eles tragam tudo que eles produzem para cá. Em contrapartida, nós comercializamos as nossas commodities. Então, vocês imaginam que vai, assim, um navio cargueiro com 400 toneladas de soja, que exatamente vem de lá da China um container com 24 toneladas de produto industrializado, para tudo isso que a gente produz de soja. Tá certo que nós temos a soja concentrada na mão de poucos produtores, né, com essa renda na mão de poucos produtores, mas o que vem de lá é muito pouco. Por quê? Porque nós estamos com uma indústria enfraquecida no Brasil. Mesmo as nossas indústrias, vocês vão observar, elas são indústrias também que estão manufaturando carne, né, alguns produtos dessas grandes commodities que nós temos aqui, como o BRF. Então, deem uma olhada no nosso entorno, quais são as nossas indústrias mais fortes. Nós temos uma indústria que é forte, mas ela não é tão representativa, que nós produzimos aviões, né? Nós exportamos aviões também, mas nós tínhamos uma indústria forte de calçados aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, por ali tudo, e ela foi desinstalada com a entrada de muitos produtos chineses no Brasil. Vocês podem observar que vocês vão nas lojas, vocês vão comprar produtos que são, ou o insumo,
ou parte do insumo vem da China para fazer esse comércio bilateral. Então, esse é um posicionamento estratégico. Os governos se posicionam, tomaram essa decisão lá no passado e vem se posicionando ainda hoje nesse montante. É bom? Eu acredito que uma indústria forte faz um país ser forte, porque vai gerar trabalho para as pessoas. E isso vai movimentar o comércio, e nós vamos manter um comércio, uma indústria, uma prestação de serviço genuinamente nacional, né? Brasileira. Se a gente não faz isso, a gente está sempre refém comprando produtos que vêm lá. Sim, Cauane, pode falar. A China me dá a impressão que ela é um monstro leviatã, né? Tá querendo papar tudo para ela. Mas o enfraquecimento da indústria no Brasil, eu acho que é preocupante, professora. Porque Sim. a gente só tá, assim, só tá aí enviando coisas para lá e a gente não tá fazendo nada, entendeu? Tá diminuindo cada vez o emprego. É igual as indústrias automotivas também, a Ford, né, que foi uma grande, acho que um golpe, como posso dizer, não. Para mim foi muito triste, né, de ver que tantas pessoas foram demitidas, que é uma empresa que tinha tantos anos no Brasil, e vai seguindo como se fosse uma cadeia, né, e outras também vão seguindo o mesmo caminho, né. Isso. Vão também indo embora, mas eu acho que no Brasil é um pouco mais complicado a questão do imposto também, que é muito alto, não tem muito incentivo fiscal, né, para essas empresas. Tá faltando mais esse olhar aí, técnico e estratégico, né, para que o Brasil volte a crescer, né. Isso. Hoje, a abordagem da aula está voltada mais para essa questão do que é vantagem competitiva. E aí nós ouvimos, né, esse primeiro vídeo falando sobre posicionamento estratégico de qualquer organização. Então, eu estou falando um pouco sobre o posicionamento estratégico do Brasil, porque é como nós somos vistos fora do Brasil. Quem está lá fora olha para cá e olha esse país que está para ser explorado. Todo o nosso minério vai para fora do Brasil. Nós não temos indústria aqui, por exemplo, para fazer um trilho de trem. Nós compramos em 2012, para vocês terem uma ideia, nós importamos da China, trilhos. Parafuso, né, professora? Tudo. Nós não temos nem alfinete mais que é brasileiro. As indústrias do Brasil simplesmente fechadas. Vocês podem ver que tudo que você vai usar enferruja, estraga. A nossa bijuteria, você compra bijuteria lá em São Paulo, por baseada. Vasilha mesmo de bijuteria, que sai por... Tem de R$1, R$5, coisa muito barata mesmo. Uma bijuteria que, se você começar a usar, vai niquelar na sua orelha, na sua pele. Produtos muito frágeis e fracos para a gente continuar escravo desse sistema que você só compra, consome e nunca tem. Olha a roupa que a gente está usando. Nós tínhamos um mercado, milho e algodão. Hoje, a gente só usa produto sintético, porque o maior produtor do mundo de tecido é a China. Vocês podem ver os filmes antigos, né? Olhar o ciclo da seda no mundo. Então, é de lá que vem a produção dos tecidos. Então, tem muita coisa para a gente discutir se a gente começar, que não é tema dessa aula, falar um pouco sobre o comércio internacional e esse comércio bilateral com os grandes países e o nosso maior cliente, a China. Então, a gente tem que pensar nessa abordagem, porque nós precisamos potencializar essa questão que é a indústria brasileira, indústria nacional, né? Isso não é simples. Quem quer falar? Cauane, pode falar, por favor. Eu nem vi que a minha mão estava levantada, nem ia falar nada, mas na verdade ia falar sobre a pirataria também, né? O Brasil tem muita matéria-prima, né? Vejo também o cacau, que é uma matéria-prima muito utilizada para fora. Aí tem o açaí também, que eu vi esses tempos atrás, agora que eles estavam mostrando a apresentação do açaí. Então, o Brasil tem várias matérias-primas, o que falta mesmo é a indústria, infelizmente. Nós temos recursos naturais em abundância. Em qualquer estado do Brasil, existe uma infinidade de recursos que podem ser explorados, mas devem ser explorados por nós
não como está acontecendo na Amazônia, né? Que eles estão tirando tudo que a Amazônia pode dar, tudo. E eu não estou falando dos brasileiros, são grandes indústrias aqui no subsolo do Mato Grosso, o pessoal tirando minério como água, brilhante, um outro minério verde, que eu não sei o nome, ouro. Olha a quantidade de ouro que sai do Brasil, e não é para por indústrias brasileiras, não é para exploração brasileira. Uma tributação, nós não vamos discutir muito sobre isso. Queríamos falar só sobre o posicionamento estratégico brasileiro e como isso acontece. E a professora também estava falando sobre competitividade. Olhem como competitividade, o que eu posso falar para vocês? Vamos falar de duas grandes empresas que a gente conhece bem. Por exemplo, de lanche. Vocês conhecem Burger King e conhecem o McDonald's? Sim. Sim. Então, essas são duas empresas que são competidoras entre si, porque elas vendem fast food, mas basicamente a mesma coisa, né? O que elas vendem? Lanche, gostoso. E aí elas têm um diferencial, cada uma tem um diferencial competitivo no lanche, uma tem alguma coisa diferente lá na questão do sorvete, né? O McDonald's tem a melhor batata frita do mundo, que eu acredito é a melhor batata frita, porque eu já trabalhei no Mac. E o hambúrguer do Burger King, que tem aquele saborzinho de picanha, é incrível. Então, cada uma tem um diferencial competitivo, e isso dá um posicionamento estratégico para elas. O diferencial competitivo, pessoal, olha, escuta a professora falar, que eu não vou ler o conceito, mas eu vou explicar. É a diferença que tem no que eu faço, que eu, enquanto empresa, Burger King, ou enquanto a outra empresa, que é o McDonald's, faz, e que faz com que ela se diferencie. Olha aqui a minha mão, se distancie. Quanto mais distante eu estou da outra competidora, melhor. Olha uma competição, quando você está correndo na corrida de reis, numa corrida, você quer ficar distante do seu competidor atrás. Quanto mais distante você tiver do competidor que está atrás de você, melhor, porque significa que o seu posicionamento na chegada vai ser melhor. Correto? É exatamente essa corrida das ações. Quanto mais a gente conseguir produzir com maestria, com expertise determinado produto, melhor. Só que nós precisamos agregar valor a esse produto. A manufatura desse produto, a industrialização dessa commodity, faz com que ela tenha mais valor agregado. Só do que acontece na BRF, por exemplo. Vai lá, mata o frango, depena o frango, escalda o frango, corta o frango, embala o frango a vácuo, aí congela tantos graus e pá, vende para o exterior. Esse valor agregado faz com que muitas vezes mais esse frango tenha preço, também tenha valor, mas tenha preço no mercado internacional. Então, eu agreguei valor naquele frango. O que é valor? É o que o cliente entende que ele troca por dinheiro e ele tem vantagem. É essa diferença. Quando eu olho o valor, eu estou olhando o que é benefício para mim, o que responde às coisas que eu preciso, nas minhas necessidades, mas que eu sinto que é benefício. Então, eu troco meu dinheiro por aquele produto que eu enxergo como benefício, que é bom para mim, que cumpre o ofício que ele disse que ia cumprir. Então, a competitividade está nesse diferencial. Quanto mais eu agrego valor, quanto mais eu me distancio do competidor na corrida, melhor para o meu posicionamento estratégico. No ranking das corporações, das empresas, dos governos, do que a gente produz, a gente está sempre comparando a nossa produção de soja com a produção de soja da Argentina, mas é quase injusto comparar, porque na Argentina, quase todos os commodities, todos os insumos que eles vão utilizar, para a produção da soja, eles podem produzir, eles não têm que trazer de fora do país. Aqui nós somos obrigados a trazer insumos que vêm dos Estados Unidos, porque elas têm a patente, a gente só pode comprar esse insumo que vem dos Estados Unidos, nós somos obrigados a comprar os nossos produtores aqui. Então, nesse comércio acontece uma injustiça. Nossa soja fica com valor muito mais, um preço no mercado muito maior, e eu tenho que obedecer à Bolsa de Valores.
que diz quanto que eu posso vender. Significa que o nosso produtor, ele tem uma lucratividade menor do que o produtor da Argentina, porque ele produz a semente dele, a semente que nós compramos tem insumos que vêm de fora. Então, lá na Argentina, existe uma regra entre os governos, no governo que diz que o produtor pode produzir todos os insumos. E aqui nós somos obrigados a comprar, a importar isso, tudo isso, entende? Para esse comércio bilateral. Então, esse diferencial ele fica um pouco injusto. É por isso que a gente tem uma desinstalação industrial no Brasil, que é um posicionamento ruim para a população do Brasil. Porque a gente gera menos. O que faz um país ser interessante quando a gente olha para o que nos faz grandes competidores e coloca o nosso posicionamento um pouco melhor, a gente vai olhar esse posicionamento daqui a pouquinho, no ranking das nações, é a nossa condição de empregabilidade no país, a nossa inflação ou não, a renda per capita de cada pessoa aqui no Brasil, de cada cidadão, e a educação desse país, como as pessoas vivem aqui. Então, nesse quesito, nós deixamos muito a desejar também. Quer falar, Giovanni? Pode falar, por favor. Tem até um dado interessante aqui, prof, do agronegócio, que ele é um dos responsáveis pelo superávit na balança comercial, né? Em 2017... Superávit primário, isso sim. Em 2017, as exportações chegaram a 96 bilhões e quase 40% dos custos eram sobre produtos importados. Isso. Giovanni, existe muita concentração dessa renda na mão de poucos. Isso é um perigo, entende? Quem produz? Olha a nossa região, olha a Nova Mutum. Quem que são os grandes produtores? Você não vai ver um monte de pequenos produtores. Na China, se você olhar, uma fazenda de 24 hectares, que é nada, uma fazenda de 24 hectares. Nós temos fazenda aí no entorno de 300 mil hectares, entende? Eu estou falando de uma fazenda de 24 hectares, tem 24 produtor com um trator. Ou seja, 1 hectare por produtor. Olha quanta gente. É por isso, quando a gente fala da China, e nós estamos falando de uma maneira sempre construtiva para a gente entender, é uma nação que não suporta a população que existe lá. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente. Nós temos 300 e poucos milhões de habitantes aqui no Brasil. Olha o número. É quase nada. O Brasil é pouco habitado. Então, esse povo tem que ir para onde? Para países que eles podem dominar, que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, né? Então, eles vêm comprando os nossos insumos, vêm comprando de muitos anos já, pessoal. Isso é desde 1990, né? Que eles vêm buscando outros países para explorar, onde eles têm uma condição mais simples, né? Como é o Brasil. A gente não gosta de falar muito isso, hein? Quando uma aula está sendo gravada, porque não é muito fácil de falar, mas a gente tem que olhar, né, nesse quesito. Então, se o superávit da nossa balança está relacionado a essa questão exatamente, que é de muita concentração de renda na mão de tão poucos, significa que nós temos e teremos menos pessoas com emprego que gerem realmente uma renda bacana para elas, onde elas possam ter uma alimentação boa, uma moradia. Deem uma olhada nos trabalhadores da indústria. Às vezes a renda deles, o salário deles é de R$ 1.500, R$ 1.900. É muito pequeno, né, para a gente sobreviver hoje. Mas não vamos falar muito sobre isso, porque a gente tem que correr. A professora estava falando só sobre posicionamento estratégico. Por quê? Porque, pessoal, para eu falar sobre posicionamento estratégico, a gente pode ter 5 aulas que não dá para terminar, o tema é muito extenso. Então, a gente está falando sobre posicionamento estratégico e eu estou falando rapidamente, porque depois, na aula que vem, a gente vai falar sobre análise SWOT, um pouquinho, também muito pouco, tá? Então, esse é o ambiente. Como a gente viu ali no vídeo, nós precisamos de posicionamento estratégico. Para isso, a gente tem que fazer uma análise interna, externa,
dos governos, das nações, das nossas da nossa condição de competitividade, no ambiente institucional, os recursos que nós temos, formular essas estratégias, pensar como a gente implementa e fazer esse acompanhamento. Esse aqui é o modelo estratégico, e aqui a influência do ambiente no desempenho estratégico, num cenário organizacional, a gente sempre olha um macrocenário organizacional, e depois a gente vem no pequeno, né? Então, tem um cenário mundial. O cenário mundial, ele é recessivo, não é no Brasil, não é o Brasil que está passando por crise, o mundo todo está passando por uma crise pós-pandemia, se reorganizando. Muitas corporações, muitas organizações foram fechadas. Então, a gente está se reorganizando estrategicamente. As cadeias de suprimento mundiais, elas ainda estão se reorganizando. E como Giovana acabou de falar, a gente viu o quão fraco, o quão pequenininho a gente tinha, né, no relacionamento tecnológico. A gente tinha uma tecnologia, e eu não estou falando só de tecnologia da informação, mas em todas as áreas muito pequenas, né? E a gente tem pouco domínio disso. A gente sabe pouco, e nós temos poucas escolas. É por isso que é muito importante os centros de tecnologia que estão sendo abertos pelos governos, graças a Deus, com a ajuda de grandes instituições, como o Sebrae, como grandes corporações que estão atuando para desenvolver esses parques tecnológicos, e a gente tem que pensar em empreendedorismo também, pessoal, nas grandes organizações que estão dando espaço para que a gente consiga empreender. Então, aqui é o cenário mundial, nós temos um cenário nacional e regional, e nós temos o setor onde a empresa atua. Se eu falar da BRF, ela atua num segmento, né? Um setor alimentício. Então, é esse o segmento mais forte do Brasil. Mas a gente está falando só do produtor, ou a gente está falando da industrialização, ou a gente está falando da comercialização já no supermercado, quando chega na nossa casa esse frango, tá? Então, a gente está falando desse setor que atua em diferentes segmentos. Isso é bacana, né? Então, é organizacional. E aqui, nesse macro setor, nesse grande ambiente de desenvolvimento estratégico, tem dimensão social. Tudo que eu vou pensar em estratégia para os governos, a primeira coisa que eu vou falar, eu tenho de obra, eu tenho população, eu tenho gente para trabalhar nisso, como que essas pessoas ficam posicionadas, estrategicamente pensando, tá? Olha aqui o nosso município de Nova Mutum, teve que trazer 100 trabalhadores de fora, lá da Venezuela. Por quê? Porque nós não temos trabalhador, não tem gente, mão de obra operacional sobrando, está faltando, e não vem ninguém para trabalhar aqui. Falta moradia também. Então, é de uma dimensão social. Falta empregados, pessoas que querem se empregar nessa indústria, mas falta moradia também, falta condição, uma condição também social um pouco pesada, porque é um município onde o custo de vida é muito alto para o trabalhador que ganha o valor de salário menor. Nós temos uma questão também energética, né, de geração de energia, vai faltar. Temos uma questão relacionada à água, que em pouco tempo também deve faltar. Nós temos uma dimensão cultural, que está relacionada. Aí começa a chegar todo esse pessoal que vem do Maranhão, que vem da Venezuela, tem diferentes culturas, a gente precisa respeitar. Então, essa dimensão cultural é muito bacana, aí vai abrindo, né, mais espaço para desenvolvimento. Temos toda a dimensão que a professora acabou de citar, econômica, ambiental, que tem um impacto, todo esse povo vai gerar mais lixo, para onde que vai o lixo, como que a gente recicla, como que organiza, vai precisar de mais energia, de mais água, de mais moradia. Temos a dimensão político-institucional e a dimensão, por fim, tecnológica, esse desenvolvimento. Tudo isso está no macro cenário organizacional para a gente pensar estrategicamente. Então, pessoal, sim, pode falar. Eu tenho um comentário sobre essa questão, que o Brasil, sim, ele tem um grande potencial estratégico se fazer esses planos estratégicos de desenvolvimento da indústria, que antes já chegou a cerca de 35% do PIB, hoje
chega aí próximo dos 10%, que era a taxa lá de 1910. Deu ideia em 1924, eu acredito que o Brasil ele importava enxada. Enxada, foice para trabalhar, ele importava isso daí. Quase tudo. Por quê, pessoal? Porque a gente tem o minério, aí a gente vende o minério como commodity e volta para cá, o que eu ia falar para vocês, uns trilhos, por exemplo, porque eu trabalho muito tempo na logística, que nós trouxemos, que não servia. Primeiro, a questão da bitola, né? E segundo, porque ele não suportava o calor, a trepidação, e isso tudo foi jogado fora. Foi comprado, foi importado em 2012, foi jogado fora, está tudo parado. Entende? Então, a gente tem errado muito no Brasil, por falta de planejamento, por falta de seriedade, talvez de um ou outro lá no passado. A gente acredita mais e mais que as pessoas estão ficando mais exigentes agora, porque a gente tem mais informação, a gente quer um Brasil um pouco mais, né, competitivo e um pouco mais voltado para a tecnologia, mas a gente precisa competir nesse nível, pessoal, de se educar. Então, em 2019, esse professor colocou o modelo de vantagem competitiva das nações, descrevendo um pouco todo esse livro do Michael Porter. Ele fez um artigo só, e eu trazer um recorte desse artigo para a gente, porque falar sobre o livro inteiro é muito pesado, mas a gente já falou um pouco sobre o conceito de competitividade, né? Que é essa diferença que a gente fica do próximo competidor. Quem que está competindo com a nossa soja? Estados Unidos e Argentina, né? São os grandes competidores no mercado internacional, são os maiores. Qual é a nossa vantagem com relação a esses competidores? Aí a gente tem que estudar, a gente tem que fazer grandes estudos para entender quais são as vantagens do Brasil. Nós temos, da porteira para dentro, tudo que um país de primeiro mundo possa ter com relação à tecnologia. Nosso maquinário é top, nosso insumo é top, tudo é de primeiro mundo. Nós temos fazendas de 10 mil hectares que trabalham só 10 pessoas. Por quê? Porque tem muita tecnologia. Nós temos maquinário que pode trabalhar quase que autônomo, sozinho. Nós já temos máquinas autônomas aqui no Mato Grosso, que podem trabalhar sozinha e fazendo análise ao mesmo tempo que ela está passando ali, gradeando, ela está analisando o solo, a profundidade, a umidade, o número de percevejo que tem no solo. Assim, da porteira para dentro, nós somos super bons. Da porteira para fora, nós temos uma condição que ainda de competitividade está melhorando, melhorou muito nesse último governo, mas muito na logística, mas tem muito para melhorar ainda, porque nós estamos completamente amarrados a uma situação de viária no Brasil, que é basicamente rodoviária. A gente precisa de hidrovias, a gente precisa de ferrovias, cortando o Brasil de norte, sul, leste, oeste do Brasil, a gente precisa de ferrovia, e nós temos condições de ter essas ferrovias, vai acontecer mais investimento, já tem planos, né? O governo federal que está para essas ferrovias, porque é ela que transporta grandes quantidades, tirando, tipo, uma ferrovia, um sistema de férreo, só um trem, pode tirar 400 carretas da estrada, que significa menos riscos na estrada, menos pessoas sofrendo na estrada, né? Que a gente vê aí, né? A quantidade gigantesca de acidentes no Brasil, porque nós não temos estrutura viária para um rodotrem, por exemplo, que vai transportar 80 toneladas, mais o equipamento que pesa só o cavalo 17 toneladas, mais a carreta. Então, pessoal, não tem como ter essa estrutura por rodovia, porque é o que a gente vê, é só buraco. O nosso sistema de infraestrutura viária é por asfalto, piche, que não suporta nem o calor do Mato Grosso. Tem horas que o nosso asfalto chega a 50 graus. Aí, quando a carreta vai passar num quebra-mola, vocês vão olhar que perto do quebra-mola está tudo quebrado, assim, afunda a carreta, porque o rodotrem é pesado demais, é quase 100 toneladas passando ali. E quando aquele asfalto mole, por causa do calor,
ele está mole naquele momento, o que o rodotrem faz? Ele abaixa, ele fura. Então, não tem sistema que vai aguentar nada disso. O que a gente precisa é de ferrovia e de hidrovia. Mas, para isso, a gente precisa de muito investimento, tá? Alguém quer falar? Eu nem comecei o artigo ainda. Alguém levantou a mão, por favor? Eu ia falar, não fui eu, mas... Pode. Hoje eu estou professora, seria tão bom, hein, se essas ferrovias e hidrovias estivessem, assim, tivesse bastante, assim, no país, que é tão triste ver famílias inteiras morrerem em acidente na estrada. Na estrada. Assim, praticamente 90% são de carretas, ultrapassagens indevidas, e sempre envolvendo carros pequenos com caminhões. Cauane, eu estou 6 anos trabalhando no transporte como gestora, coordenadora de filiais do transporte, de logística, e eu estudo essa área desde 2003. E meu doutorado agora vai ser também continuar falando sobre supply chains, cadeia de suprimentos. O que a gente tem no Brasil eu vou falar, por exemplo, comparado com a China, se a gente tem uma situação de duas situações de hidrovia no Brasil, lá a gente vai ter umas 800. A diferença, assim, não dá para competir, entendeu? É gritante. Por quê? Por falta de visão estratégica, por falta de plano. Mais e mais o Brasil começa a desenvolver planos nesse sentido da questão logística, né, dessa estratégia. Por quê? Porque da porteira para fora, o nosso frete não pode consumir o que o produtor fez para economizar, com equipamento de primeira geração, com todos os custos otimizados. E o pessoal que trabalha contabilidade sabe muito fortemente o quão importante é esse custo, né? Então, vamos ver o que esse professor Aníbal coloca nesse artigo, falando de um modelo diamante de vantagem competitiva para as nações. É muito legal. Esse aqui é o link, se vocês puderem, leiam o artigo inteiro. Ele começa falando que a vantagem competitiva é essa capacidade, né, que a organização, que o sistema tem de fornecer produto, serviço, atendimento, que seja o governo, né, com a melhor qualidade, com o menor preço, mais barato possível que o concorrente. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de 2 grandes estratégias, que são as maiores estratégias que existem para qualquer tipo de negócio. Ou é customização, ou ela está baseada no menor custo, como está sendo colocado aqui, mais barato. Você vai comprar um produto que ele é mais barato, ele é mais competitivo nesse quesito. Eu quero comprar esse copo, então eu comprei esse copo de plástico por R$5. Ele era mais barato. E tem um outro modelo de estratégia que chama-se ou customização ou diferenciação. Vamos falar só dessas 2 grandes. A gente não vai falar de foco, tá? Vamos falar só das maiores, que são essas 2. Custo ou diferencial. Mas eu queria um copo, professora. Eu posso até pagar um pouco mais, mas eu queria um copo térmico. Aí você vai comprar aquele copo que custa... Como que chama aquele copo que todo mundo gosta de tomar cerveja nele? Maravilhoso, que todo mundo quer. Até manda colocar o nome no copo. Como que chama? Stanley. Esse maravilhoso aí que custa, sei lá. Aí no camelô R$40, mas tem até de 200 pila. Esse copo por aí, né? Bem caro. Então, isso vai subindo dependendo do lugar que você compra o negócio. Percebeu? Ou a gente está falando de estratégia aqui, de vantagem competitiva relacionada a custo, que aí a gente fala que a vantagem competitiva da nossa commodity, qual é? Não dá para falar. Porque você está regularizado pela Bolsa de Valores. Você tem que cumprir aquele preço que é colocado. Você não pode vender pelo preço que você acha que dá. Tem uma diferencinha aí, dependendo do momento que falta no mercado, você pode colocar uma vantagem, um precinho um pouco melhor. Não dá. Geralmente é regularizado pela Bolsa. E do diferencial. O diferencial significa agregar valor. Ou eu vou fazer o copo de plástico para vender por 5, ou eu vou agregar valor com outro produto, vou colocar e fazer ele térmico, custa pra caramba, tem uma qualidade garantida, um padrão ISO, mas aí eu vendo por 40 no camelô. E se eu for vender na lojinha, personalizado, com o nome Giovanni, né?
vai custar 160, não sei quantos que custa. Eu nem tenho desse. Aí, uma boa dica, eu não tenho desse. Eu só tenho de plástico. Mas esse é um diferencial, tá? Então, em tudo. Olha o carro que você manda fazer do seu estilo. Carro couro, a cor metalizada. Aqui em Cuiabá tem uma Ferrari dourada, ali perto do Shopping Estação. Quase que eu caí dura quando eu olhei e falei, gente do céu, uma Ferrari dourada. Coisa de louco, né? Quanto que custa? Quanto que custa um carro popular? Que a finalidade é a mesma? Não. A finalidade é transportar pessoas, é fazer o deslocamento. Mas a Ferrari não é. É o status quo, é dizer quem você é, por que você veio, por que você está fazendo aqui. Uma Ferrari dourada, minha gente, pelo amor de Deus. É muita ostentação. É muito bacana aquela Ferrari, achei louca. Louca de linda. É só para quem pode comprar mesmo, para o pessoal do agro. Então, pessoal, e estudos recentes, lá em 2019, lá nesse compêndio que fala sobre a competitividade, nesse book, ele coloca, e com a Fundação Dom Cabral, feito um levantamento, a análise de 63 países mais competitivos do mundo. O Brasil ficou em 59ª posição, nessa posição. Então, isso aqui é um ranking de competitividade mundial, né, sobre vantagem competitiva da nação. Então, isso é muito bacana, é interessante, mas isso coloca o Brasil numa condição de olhar para um país que precisa, né, desenvolver diferenciais competitivos. E eu posso falar para vocês que o maior diferencial, o maior que eu enxerguei, porque eu fiz muitos estudos com relação à China, lá no meu mestrado, foi que a China deixou de olhar para dentro desde 1990 e ela decidiu mudar a questão do aprendizado. Ela manda professores, os melhores alunos, para fora da China, para aprender nas maiores universidades do mundo o que fazia aquele país ser uma grande nação. E aí aquele produto que a gente falava, isso é coisa da China, não existe mais. Na China tem produto de quinta categoria até o best, que você não consegue nem pagar de tão caro. Então tem todo tipo de produto com a maior qualidade possível do mundo todo. Então, produto muito bom mesmo. E a gente olha aqui, né, o que a gente precisa melhorar é essa questão da empregabilidade, o que tem impactado negativamente no Brasil. Por que as pessoas, tem tanta gente que fica desempregada? Porque se coloca uma vaga para uma pessoa, por exemplo, nós queremos colocar, eu vi uma vaga uma vez, que ficou mais de 10 meses aberta essa vaga, era para uma pessoa que ia fazer o sistema de segurança de uma multinacional, acho que é Lucas do Rio Verde, só que durante a madrugada ela tinha que falar com a sucursal fora do Brasil, e essa pessoa que ia fazer segurança, ele tinha que falar outros idiomas, inglês. Na verdade, exigia inglês e espanhol, mas depois eles começaram a falar que exigia só inglês. Não conseguiu. Ficou 10 meses a vaga em aberto. E era para ganhar em dólar, um bom dinheiro, tipo assim, 10 salários mínimos para esse cara. Porque durante a madrugada ele ia ter que enviar informações dessa indústria. Percebe? Pessoal, uma pessoa que fala inglês e é um segurança. Uma pessoa que... Qual é o diferencial nosso competitivo hoje? Qual que é o seu diferencial lá no seu currículo? É a mesma coisa que acontece no Brasil. A gente tem trabalhado de maneira, assim, ainda fraca na questão da educação. A gente precisa educar mais o nosso povo. Em todos os níveis, para tudo. E parar de achar que todo mundo precisa fazer faculdade. Não precisa. Não é todo mundo que gosta e que quer estudar. Vocês são um diferencial. Vocês são, olha aqui, quantas pessoas tem aqui nesse... Vou abrir. Nós temos uma sala de aula com 60 pessoas. E hoje nós temos 15, 16 participando da aula. Isso é um diferencial. Vocês são um diferencial. Com certeza, lá na frente, vocês vão fazer essa diferença. Porque é muito diferente você discutir. Abrir esse espaço para você falar, né? Então, é esse modelo que a gente quer implementar no Brasil.
E aí aqui o autor, eu não vou falar sobre tudo que ele coloca no texto, pessoal, porque é um texto extenso, mas eu coloquei eu só fiz uns recortes, né, para falar sobre a montagem competitiva das nações, e aqui tem uma análise do Michael Porter também, onde ele coloca 4 atributos importantes para as nações. Ele coloca, segundo ele, propicia um ambiente favorável para as empresas se desenvolverem. Sempre que vocês verem, observarem, lerem empresas ou indústria, ele está falando organizações, é a mesma coisa. Esses atributos são estratégia, né? Tinha que ter tomado essa estratégia lá atrás, que a Cauane acabou de falar. Nós precisamos de hidrovia, de ferrovia. Não temos essa estratégia ainda até hoje consolidada no Brasil. Estamos querendo, né? Mas falta muito. Estrutura, todo tipo de estrutura. Estrutura em comunicação, estrutura em telecomunicação, estrutura em faculdades, estrutura em centro de tecnologia, estrutura para desenvolver um parque industrial bacana, e rivalidade entre as empresas. Rivalidade é importante, empresas que competem entre elas, grandes indústrias. Quem é... Aldriele, você está aí? Está me escutando? Oi, professora, estou. Quem que compete com a BRF? De frente mesmo, forte que nem ela. Quais são os competidores no Brasil? Forte? Ela é uma empresa mundial, né? Ela fez uma série de fusões, de junções, de compra, de aquisição, e ela é a BRF hoje. Foram várias empresas que se transformaram da BRF. Mas quais são os competidores da BRF hoje no Brasil? Se não for no Brasil, a nível mundial. Na verdade, tem as outras redes que vendem, que exportam também, que são redes que mexem com industrializado, frangos, suínos e etc, né, professora? Como a Seara, Friboi, porque ela mexe com bovino também, são tudo multinacionais, todas elas exportam. Então, mas eu estou falando de competidores, assim, diretos, que trabalham só na área da BRF. Não tem, né? Não. Você vê, até nisso, a gente começa a perceber alguns monopólios, né? Então, é importante a rivalidade, a que Michael Porter coloca. Por quê? Porque é na rivalidade que você quer se transformar líder de mercado. Uma indústria, quando ela é líder, ela está em primeiro lugar no ranking, ela dita norma para o mercado. Ela fala o que vai acontecer, como que vai vender, quanto que vai pagar, qual que é a estratégia. Então, quando a gente fala de competitividade, nós estamos falando todas as empresas, as nações, elas querem ser líder em determinada área. Quando você olha uma guerra dessa, ela está baseada no quê? Na liderança. Esses países, eles querem ser os top, os maiores, que mantém, que controla o poderio para determinado insumo, petróleo, minério. O que é forte, o que movimenta o mundo? A gente não está falando de coisas pequenas, falando de rivalidade de grandes corporações. E condições de fatores, condições de demandas, indústrias correlatas e de apoio. A gente não vai colocar essa figura, então já vamos para frente. Então, na competitividade, as competências essenciais para... Sim, quem quer falar? Aí entra a importância do senso crítico na escolha dos nossos governantes, do legislativo, executivo, que hoje se percebe que a sociedade está apenas preocupada com as questões ideológicas e não com quem de fato vai ter algum planejamento, vai ter projetos de desenvolvimento para o Brasil. Porque isso não tem, só apenas as discussões políticas. E cabe a nós, a sociedade, escolher quem vai poder fazer essa mudança. Quem? É o legislativo e o executivo. Muito bem, Giovanni, isso mesmo. E é bacana, pessoal, vocês começarem a discutir o que a professora está colocando aqui no seu dia a dia, lá no seu trabalho, quando vocês estiverem na escola.
tem tanta coisa bacana para a gente discutir numa roda de conversa, e às vezes a gente fica falando só de filme, de coisinha assim, não tem nada a ver, coisa fraca, né? Bobagem. Professora, então, estamos no momento de discutir. Sim. Eu tive aula com uma professora de sociologia e ela estava falando, né, sobre essas grandes empresas e principalmente da China, né, que ela sempre está em evidência, né, para ser comentada. Ela falou que logo, assim, segundo o que vem, né, por aí, provavelmente, assim, não tão longe, a China vai dar um pé na bunda na gente. E eles também vão começar a produzir também, porque agora eles estão precisando, né, da carne, do que a gente tem a oferecer. Anne, eles não têm espaço para fazer o que a gente... só porque não tem. E ele já, assim, está bem degradado lá, também. Se você ver, eu tenho uns vídeos da China aqui que, assim, não tem mais espaço. Eles têm que colonizar, eles estão expandindo. E faz muito tempo que eles estão fazendo isso, tá? Não é pouco, não. Quando a professora falou aqui, por quê? Porque eles precisam sair desse território. Se você olhar aqui em Cuiabá, tem ruas aqui que só tem coisa da China. Todas as lojas. Tudo que vende. Aí você, não, professora, mas você está falando de uma empresa, uma que a gente, Pernambucanas. Aí você vai lá, olha a roupa que você vai comprar. Pode ter sido até produzida lá uma malha de Santa Catarina, que todas as malharias quase fecharam, né? Porque é caro para produzir aqui. É o que Giovanni acabou de falar, é muita tributação, quem que aguenta? Né? Não tem condições. Utilizam mais se eles... Não entendi, Ana, pode falar, Ana. Oi, prof. Então, mas se eles, tipo, utilizarem da tecnologia para, tipo, produzir, né, as matérias-primas em pequenos espaços, porque com a tecnologia a gente pode produzir muito em pequeno espaço. Ana, olha, esse é um princípio da economia que vocês nunca mais vão esquecer. A professora vai falar. O primeiro princípio, quando você estuda economia, é tudo é finito. Finito. Todos os bens, tudo que existe na natureza, no mundo, é finito, ou seja, vai acabar. Entende? Se você for lá explorar o minério, vai acabar. Existe uma economia chamada economia circular, que quer dizer, eu vou retornar isso para a indústria para se transformar de novo num produto que seja possível, reutilizado, reaproveitado, porque tudo no mundo está virando lixo. Eles acumularam muito lixo. Se você observar a quantidade de lixo nos oceanos, é montanha de lixo, chega a mandar container de lixo. Aqui no Brasil já chegou lixo hospitalar, vindo de hospital, não sei de onde, mas chegou containers de lixo hospitalar. Ou seja, doença. Entende, gente? Então, fica antenado nisso. Não dá para produzir pitanga. Não dá para produzir o que eu estava falando sobre exploração na Amazônia, não dá para produzir o que eles estão tirando de lá. Os pequenos sapinhos, né, que produzem antibióticos superpotentes, grandes drogas, né, na Amazônia, na biodiversidade das folhas, da fauna e da flora amazônica, tem insumo para produzir infinidades de medicamentos que o mundo está explorando, sem que seja exatamente o Brasil a explorar. Através de muita coisa que a gente sabe, de ONGs, né? E muitas situações que eles têm lá dentro. Então, fiquem antenados, né? Levar o cupuaçu daqui pode não ser uma boa. Esses dias tinha patente, sabe para quê? Para rapadura. O povo é tão animal fora do Brasil, a competitividade é tão gigante que eles vêm aqui, observam um produto nosso que não está patenteado, um produto como rapadura, e vão lá patentear. Cupuaçu também. Como que eles vão patentear uma coisa que não tem no país deles? Eles estão patenteando a marca e você não pode escrever mais cupuaçu. Como nós não podemos escrever mais em nenhum lugar, nós podemos escrever castanha do Pará.
porque já está patenteado. Nós temos que falar castanha do Brasil. Nós não podemos falar mais castanha do Pará, porque já é patenteado por outros países. Presta atenção, a gente está entregando tudo. Não vamos continuar essa discussão, ela é muito longa. Tudo que nós temos na natureza, isso é um princípio da economia, vai desaparecer, finito, tem fim. Então, tudo que está sendo explorado, água, que qual que é a maior guerra que vai existir no mundo vai ser por água. Nós temos o lençol freático que está sendo explorado aqui embaixo. Grande parte do maior lençol freático que tem no mundo está embaixo do Brasil. Passa aqui no Mato Grosso e o povo não vai poluir então, ainda. Nós temos o Pantanal, que tem 3% da água potável do mundo, está aqui no Mato Grosso também. Então, nós temos que prestar atenção no que a gente está fazendo com os nossos recursos. Aí vem empresas para cá para explorar tudo isso, que já está poluindo, inclusive aqui em Poconé. Mineradora em Poconé poluindo, né? Então, tem que tomar cuidado, nós temos que cuidar, os governos, nós, enquanto representantes, a gente primeiro tem que cuidar, e depois, se tiver exploração, tem que ser exploração nacional. A gente continuar... Dá a impressão, professora, que o Brasil lá fora é muito passivo, né? É totalmente. Essa não é uma aula de filosofia e de sociologia para a gente estar discutindo esses temas, mas a gente está falando sobre competitividade. Nós não seremos competitivos se a gente não prestar atenção no que a gente tem de mais importante, que são os nossos recursos. Então, a vantagem competitiva está nessas competências essenciais, que são valiosas, raras, difíceis de imitar, difíceis de substituir. Por que tem que ser valioso para ser vantagem competitiva? Ninguém tem. Acabei de falar do sapinho que só tem no Brasil. Nós podemos pegar venenos de cobra que só tem aqui no Brasil. Algumas cobras, algumas espécies. Tem muita coisa que só existe no Brasil, na Amazônia, por exemplo, no Pantanal, né? Nós temos que tomar mais cuidado. Raras, capacidades que não são facilmente encontradas no mercado. Quando você vai montar um negócio, você tem que pensar, é valioso? É raro? É difícil de imitar? É difícil de substituir? Aí é vantagem competitiva. Você mesmo, enquanto profissional, você é uma pessoa valiosa para a empresa? Ou você é fácil de ser substituído? Você é difícil de ser imitado? Ou qualquer pessoa imita o seu estilo, o seu jeito? O que você sabe a mais? Cadê o que a professora acabou de falar? Cadê o segurança que fala inglês, escreve inglês? Tem que ficar 10 meses uma vaga dessa, que paga 10 salários em dólar ainda, que o cara estava pagando. Por que a gente não tem esse cara? Por que a nossa escola não formou essa criança que fala? Por que fora do Brasil, nos Estados Unidos, a criança tem que terminar o 2º grau falando com fluência outro idioma, que de preferência é o espanhol? Eles falam com fluência. A criança não pode formar sem falar espanhol com fluência. E na China, no Japão, nos outros países, tem que falar com fluência o inglês. Por que no Brasil não fala nada? Male, a gente fala o português, escreve, mal. É extremamente caro para quem quer pagar por fora. Não é. A gente tinha que aprender isso como criancinha, pequenininho, lá no pré. É assim que a nossa escola tem que se posicionar. Nós não temos que ter uma escola, eu não sei, o meu conceito é a melhor escola básica e fundamental. E quem quer ir para a faculdade é só quem quer estudar mesmo. Aí o governo daria bolsa em grandes escolas, para quem quer, mas quem tem o mérito de estudar, porque estudou bem, porque fala bem, porque tem influência, entende? Mas a escola básica tinha que ser a melhor do mundo. A escola de ensino médio tinha que ser o melhor. A gente não tinha que chegar aqui numa faculdade, eu dou aula 21 anos em faculdade, e a gente tem um monte de alunos que têm muita dificuldade nas 4 equações básicas, em escrever, e a gente chega na faculdade com essa deficiência há muito tempo, porque não é negligenciado isso lá atrás, porque a gente deixou passar, entendeu? A gente não pode, enquanto escola, enquanto professor, enquanto pais, deixar a criança chegar nessa situação. Nós temos que dar o máximo para que os nossos filhos sejam os bestes, os melhores, no que ele quer ser. Se ele quer ser artesão, é o melhor artesão do mundo. Se ele quer ser a pessoa que vai ensinar dança, o melhor nisso.
Mas não é o melhor para ser o melhor, para se exibir, mas é o melhor para ele ficar feliz nisso, nessa profissão. Se ele quer ser o professor, se ele quer ser o político, tem que ser um cara bom. O cara não pode ser político sem entender estratégia. Não pode existir político que não tenha aula de política, que não tenha uma faculdade de política. Fora do Brasil, eles têm pós-graduação em política, que é difícil, raro. Como que o cara vai ser político? Cara que não sabe nem escrever política vereador. O cara da feira, e ganha. Cara. Então, isso aqui é importante para a vantagem competitiva dos negócios, das nações e das pessoas. E aí, o nosso autor vai colocando outros passos que eu vou ter que deixar, pessoal, com relação, porque a gente já falou um pouco disso, tá? De maneira rápida, nós já falamos. Aqui eu fiz um pequeno recorte. Então, lá a gente tem que fazer um diagnóstico desse macro cenário organizacional ao macro, que envolve todos os setores de negócios, os segmentos, todos eles. O que são esses segmentos, professora? A indústria farmacêutica, biológica, de calçados e confecções, de metalurgia, a indústria de fármacos, a indústria do couro, a indústria de educação, aí vem toda a produção de produtos primários, toda a extração que é feita dos minérios, né? Tudo que é extrativismo, todos esses setores, esses segmentos estão envoltos nesse macroambiental. E o ambiente interno, que é basicamente o microambiente organizacional, que é a empresa, o negócio. Vamos lá, minha gente? Então, aqui vem, olha só o micro. Quem que é ali? Competidor, cliente, fornecedor, as agências reguladoras. No macro, as variáveis políticas, econômicas, tecnológicas, demográficas e culturais. E aqui, pessoal, a gente tinha que falar um pouquinho, e a professora vai falar agora, quem conseguiu fazer, agora estou pulando para a próxima etapa, a visão e a missão. Quem conseguiu definir? Eu estou pulando aqui, porque se a nossa aula já está indo do meio para o fim. Eu. Elina, pode falar? Abre aí sua fala, Elina. O que você definiu como empresa? Vou escrever aqui, Elina, qual que é a sua organização? É uma empresa pública? É uma empresa privada? O que você pode falar, Elina? Oi, professora, boa noite. Boa Então, noite. eu fiz a minha baseada aqui na empresa Barra Álcool, aqui de Barra do Bugres mesmo. Eba, pode falar para mim, para nós? Qual que é a missão? Qual que é a visão? Eu tô ligando o Norte. Ele tinha apagado, eu tinha colocado, pessoal, lá valores e não vocação, tá? Aqui Professora, Oi, Ana. deixa eu tirar uma dúvida. É para a gente criar, então, a missão e a visão, né? É para a gente criar. Pode criar, mas a prof falou que também poderia copiar, se você fosse fazer de uma organização para pensar sobre ela. Porque o que eu quero que vocês pratiquem naquele formulário, pessoal, é olhar estratégico, é pensar o que é estratégia, o que é posicionamento estratégico, tá? É isso que a professora quer. Missão, visão, vocês podem copiar ou podem criar, não tem problema nenhum, não tem problema, tá? Mas o que a gente tem que pensar, eu não quero que vocês olhem a estratégia que ele já tem. Temos que pensar em outras estratégias baseado no diagnóstico que a gente vai fazer também rapidamente, olhando a análise SWOT, amanhã. Quem mais que fez? Cauane, você conseguiu escolher uma empresa? Olha, pessoal, essa é a terceira prova. Professora, eu nem vi isso aí, tô passada aqui. Tá. Então, amanhã, quem está escutando, tem que trazer tudo pronto. Visão, missão, valores. A gente vai fazer, no primeiro momento da aula, uma rápida abordagem de análise SWOT, e a gente vai só preencher o formulário. Amanhã já é sexta-feira. E aí depois vem o dia que é sábado, que é o dia que vocês vão entregar o formulário. Pouco tempo. Ô, professora, pensamento estratégico, nada mais. Mas para fazer o pensamento estratégico, a gente tem que pôr esse visão, missão, valores, e precisa começar a colocar um pouquinho da análise SWOT.
Vamos lá. Professora, eu fiz também. Eu fiz baseado no cartório de segundo ofício aqui da cidade. Ah, legal. Aí, a visão é ser reconhecida pela sociedade como a serventia que presta um trabalho seguro, com qualidade e humanizado a todos os usuários. A missão deles é participar de todos os momentos das vidas das pessoas, prezando pela segurança jurídica dos atos notariais e registrais, promovendo a melhor integração com a equipe interna e melhorando os processos internos periodicamente. E os valores deles é cordialidade, credibilidade, humanização e integridade. Bacana. Muito legal, Suelma. Bacana que você já escolheu. A gente vai pensar estrategicamente amanhã, tá? O professor, então, pode pegar uma empresa que já existe ou então inventar. Ou inventar, ou se vocês trabalham... Onde que você trabalha, Cauane? Eu trabalho no Detran. Pode fazer do Detran também. Você pode pegar uma... Porque o que a gente vai fazer? Não dá para fazer muita coisa, mas a gente vai pegar uma abordagem só e vai escrever sobre isso. Tudo bem? Eu não entendi, professora. Deu uma travada aí, acho que... Isso. A gente vai falar em uma abordagem só estratégica para o Detran. Você pode colocar também o Detran. Não tem problema. É até legal. Então, aí vai passar... essa atividade vai ser passada para aquele formulário, né, que você... Exatamente, que a gente já mandou. Por isso que é bom, pessoal, amanhã, de preferência, na hora da aula, que vocês imprimam e vão escrevendo, vão riscando ele ali, ou quem tiver aberto o notebook vai escrevendo, né, vai alimentando, enquanto a gente está discutindo e tá coisa fresca na cabeça. Por quê? Porque não dá para olhar tudo, é muita coisa, mas a gente vai olhar um pouquinho para o formulário amanhã. Então, amanhã vai ter aula online ao vivo. Vai ter aula online. Amanhã é sexta, gente, ainda. Porque não vai ter no sábado. No sábado vai ser entrega. Professora, aí as notas, eu estou agoniada se eu vou ter chance de passar. Eu coloquei no cigarro. Hoje de manhã. Tá? Oxi. No meu não está aparecendo nada, não está aparecendo nenhuma nota lançada. Meu Deus, não creio. Estou chocada. O meu eu entrei agora à noite, está aparecendo. Já tá as notas, vai em alunos e vê nota. Aí a nota tá lá. Eu olhei de manhã, acho que era antes do almoço, aí depois eu não tava mais com computador. Aí, acho que pode ser que... Tá no mudo, prof. Tá no mudo o seu áudio. Porque eu fui fazer a expertise de entrar no SIGA aqui, e quando você entra no SIGA, ele cai. Aí eu tive que voltar para a sala. Tranquilo. Tudo bem, minha gente? Quem que viu a nota? Oi, gente. Eu vi a minha agora. Eu também já vi a minha. As duas, né? Isso. Eu vou ver agora. Demorei fazendo a planilha da primeira nota, foi gigante. Demorou uma era. Até encontrar tudo. E aí, depois, eu fui fazer da segunda nota, que era molezinha, né? Porque a segunda nota foi mais fácil. Mas a primeira demorou. Mas deu certo. Pessoal, se vocês acharem que a sua nota ficou um pouquinho baixa, é porque vocês erraram as questões na prova, tá? Na prova, tudo que estava na prova tinha no nosso material. Acho que tinha uma questão só que era um desafio, que é uma questão do ENAD. Eu acho que é do ENAD ou do ENEM. Não, é do ENAD. Que era um desafio, mas as outras todas tinham. E vocês não olharam. Aí, e também... Apareceu unidade 1, né, que são 2 notas, unidade 2, que é 2 notas. Então, a unidade 3 são mais 2 notas? Não. A unidade 1 foram 3 notas, 4 notas, 3 atividades e a prova. A unidade, presta atenção, foi a mais difícil, porque tinha mais conceito, né? Então, vocês fizeram 3 atividades e mais a prova, a unidade 1. A unidade 2 foi o estudo de caso, que era para ler aquele material riquíssimo. Eu gostaria muito que vocês tivessem lido. Então, para fortalecer a leitura, a gente colocou aquele estudo de caso. E a unidade 3, que é a prova da unidade 3, é preencher o formulário. E vai ter uma questãozinha, uma questão siga
vocês vão mandar o formulário por e-mail e vão fazer uma questão no SIGA. Professora, quer dizer que a última que é essa, então, do formulário, e mais isso que você falou, que vai ter que fazer uma outra no SIGA, né? Isso, e presta atenção, pessoal, eu vou escrever lá, na hora de colocar a prova, que tem uma questão no SIGA para responder, mas tem que responder. Nessa segunda prova, eu dei até uma chancezinha. Teve gente que não respondeu, mas que estava participando do grupo. Tudo bem. E veio a resposta do grupo. Bacana, mas era para responder. Aí eu considerei, dessa vez eu não vou mais considerar. Quem não responder a questão do SIGA, só com envio não vai dar certo. Precisa das duas coisas, responder uma questãozinha, uma só, dissertativa no SIGA, e mandar o formulário. É bem fácil, nem fica muito, não tem nem muita coisa para estudar, não. SIGA não é para estudar. Essa questão do SIGA... Quem ficar de PF vai ficar domingo. Pois é. Eu posso deixar mais tempo aberto. Mas eu vou fechar, vou encerrar até no domingo. Pretendo encerrar até no domingo. Ô, prof. Sim. Na verdade, eu tinha aberto no SIGA, e daí eu peguei para pegar as questões, aí eu fiz separado. Quando eu terminei, já tinha acabado o tempo do SIGA, eu mudei só pelo e-mail. Eu vi, por isso que eu estou falando. Mas teve mais gente que fez isso. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque lá, na hora que vocês vão abrir, vocês percebem que tem 120 minutos, ou seja, 2 horas para responder. Dava tempo. Só para responder aquilo ali. Tem que tomar cuidado na hora que abre o SIGA. Eu acho que dessa vez eu vou deixar como 2 alternativas. Mas é uma questãozinha, só que nem precisa de 2 alternativas. É mais pessoal, tá? Então vamos lá, minha gente. Tem mais alguém que gostaria de falar sobre a visão, missão? Quem mais que fez, que terminou, como foi? Professora, eu já Pessoal, abri aqui o Note. Pode falar, então, por favor. O plano estratégico da empresa Barra Álcool, a visão dela. Acho que não está atualizado no site, porque está até 2022 ser referência no Brasil por gerar riqueza com excelência em bioenergia. E a missão dela é gerar riqueza e renda através da produção e comercialização de bioenergia limpa, renovável e sustentável para clientes, sociedades, acionistas e funcionários. Muito bacana, Lina. Nossa, muito bacana também, né? A visão. Gostei. Lembra que lá no formulário tem que colocar valores também, tá, minha gente? Mas amanhã a gente vai repassar o formulário. Então, daqui para amanhã, o que vocês precisam fazer como atividade de casa? Preencher visão, missão, valores, colocar o formulário, imprimir, dar um jeito, colocar no caderno, vocês vão usar computador, mas tem que estar com o formulário para a gente preenchendo aqui junto, tá? Porque a gente vai pensar e colocar, pensar e colocar. Porque se tiver dúvida, não tem mais quando tirar dúvida. Nós estamos usando 3 aulas para fazer isso. Missão, visão aí, tá aqui no SIGA? É esse daqui, esse exemplo para colocar no Word, né? Que você isso. tinha... Tá aqui nesse... Eu coloquei no SIGA no primeiro dia, eu coloquei no SIGA ontem, esse formulário, na hora que aparece a notícia, é só baixar. Eu já mandei também esse formulário, e eu vou mandar de novo no WhatsApp, tá? Porque... Eu tinha baixado, acho que a mesma coisa. Esse formulário é o que estava... tá. Estou falando desse outro professor aqui, falar da visão e tal, da empresa e tal, que vai preenchendo o formulário amanhã, né? É esse formulário. Ou eu só faço do meu jeito? Estou falando um exemplo de... porque quando foi fazer os textos, né, você já mandava... já uma coisa assim pré-pronta, né? Eu já mandei, ele está escrito assim, ó, formulário, plano estratégico. Acho que foi esse, acho que eu abri ele aqui. Eu já mandei 2 vezes. Já mandei também no WhatsApp, vou enviar de novo no WhatsApp, tá, minha gente? Ter certeza que vocês têm esse formulário, por isso que eu coloquei lá no primeiro dia. Eu sempre ponho no primeiro dia, porque tem aluno que chega no dia da prova e já fez tudo.
Tem todo tipo de aluno. Tem aluno que deixa para o último momento, mas tem aluno que adora fazer logo. Aí chega, mas eu estou explicando ainda, já está tudo pronto. Mas tá bom. O que importa é fazer, né? Para encher, para experimentar, para ter experiência, para errar, acertar, até dar certo. Sem essa experiência, essa pequena prática, a gente não consegue. Então, amanhã, a aula de amanhã vai ser rapidamente análise SWOT e depois preenchimento. Tudo bem, minha gente? Podemos parar por aqui? Tem alguma dúvida? Sim. Sim, muito bem. Sim, na hora de responder o formulário. Vou dar um print aqui. Elina colocou tudo certo. Muito bem. Daqui a pouquinho eu posto lá para vocês. Então, até amanhã. Bom descanso. Deixem esse material todo preparado para a gente começar firme amanhã, tá, pessoal? Nós temos pouco tempo. Combinado. Obrigada. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até. Vamos lá, fechando aqui. Fiquem com Deus. Um grande